Salve galera, beleza? Diogo aqui na voz e hoje eu tô trazendo mais um vídeo aqui pra vocês do nosso querido carequinha da capa branca, vulgo cabeça de bola de bilhar. E nesse vídeo de hoje eu vou trazer uma análise 1000 grau do último capítulo que saiu, o capítulo 169 de One Punch Man. Então eu peço pra vocês deixarem o like, se inscreverem no canal, ativar as notificações pra vocês receberem as análises mais 1000 grau do YouTube sobre o One Punch Man, tá certo? Então, mano, cola comigo que essa análise tá insanamente insana, beleza? Então, galera, o capítulo começa com o Garou ainda agonizando no chão. Ele tá perdendo os poderes do God e ainda tá agonizando depois do soco que ele levou do Saitama, né? Ele se pergunta: onde é que eu tô? De que lado veio aquele soco? De onde? Quem foi o cara que me deu esse soco? Que houve, né? E é incrível também analisar que ele ainda tá de pé depois dele ter levado um soco do Saitama, né? Um soco sério, talvez, digamos assim, aquele soco zero, né? Nesse momento a gente se depara com a gangue do Tank Top Master, né? Se aproximando dele. É legal lembrar que essa gangue foi a mesma que ele derrotou, deu uma pisa na segunda temporada de One Punch Man, né? No anime também dá pra ver. E ele deixou o Tank Top Master no chão todo quebrado, que até parece ele no hospital lá todo quebrado, todo enfaixado, né? Nesse momento a gente se depara com o Genos tirando um cabo USB da costa, digamos assim, para conectar nesse núcleo dele, que ele tá achando estranho por ele tá vivo e o núcleo dele tá na mão do Saitama, né? Então ele conecta esse cabo nesse núcleo e de repente ele viaja alguns momentos ou algumas imagens entre a luta do Saitama e do Garou no futuro. Então aparecem todas as cenas dele, do Saitama lutando contra o Garou, todos os portais, os socos, os heróis morrendo, o Saitama brigando, lutando a sério com o Garou e a morte dele próprio, né? E nesse momento a gente se depara e fica chocado do que aconteceu. E o Saitama pergunta o que aconteceu, Genos. Aí ele fala, não há dúvida, que esse é o meu núcleo. Então ele fala, né? Ele ficou meio tonto, mas a gente se depara que aquele núcleo veio realmente do futuro e que ele realmente foi morto pelo Garou naquele futuro. Aí ele pergunta pro Saitama se ele não lembra de nada. O Saitama faz aquela cara de tonto lá e falando que não lembra de nada do que aconteceu. E ele vai tentar achar uma resposta porque aquele núcleo ainda tá na mão do Saitama. E através disso ele faz um resumo breve pro Saitama tentar entender de tudo que acontece. E ele fala que aquilo é uma hipótese baseada em teorias de mundos paralelos e coisas assim. E o Saitama se mostra que não tá nem aí e fala, saquei. Tá bom. Então o Genos se pergunta, será que ele não lembra mesmo de nada? Então ele fala que até mesmo o Saitama viajou pelo espaço-tempo para salvar todo mundo. Fala que ninguém além dele sabe que isso aconteceu e tá se fingindo que não sabe, entendeu? Exceto o Genos, né? Ele sabe de tudo isso. Ele chega à conclusão que precisa contar isso para as outras pessoas que precisam saber, né? Então nesse momento ele fica todo orgulhoso do seu mestre, né? Falando que era como se esperar de um mestre que chegou na hora certa e salvou todo mundo. Ele sabia disso. E o Saitama fica se perguntando por que ele tá falando disso do nada. Então corta pra cena com o Tareu de cara no chão, ouvindo um zumbido no ouvido dele, ou uma voz chamando. Esse é o bom da moda. O Tareu levanta. Falou comigo? Que do nada ele se depara com a imagem do Garou na frente dele, indo embora, né? A imagem dele tá indo embora e o Tareu, tio, é você, tio. Acertou. E é legal perceber que essa imagem dele tem algumas teorias que podem ser embasadas para que essa imagem pode ter acontecido, que pode ser ou aquele monstrinho lá que serviu de luminária pro Saitama e pro Flash, quando eles estavam lá no covil dos monstros, ou talvez seja uma viagem do espaço-tempo daquela alma do Garou que ele foi derrotado, né? Quando ele virou uma estátua de sal. Então nesse momento aparece o Garou levando uma surra daquela gangue do Tank Top Master, né? Dos regateiros, levando uma surra e ele não consegue reagir. Ajuda o maluco, tá doente! Talvez pelo fato dele ainda estar fraco, de ter recebido o soco e dos poderes do God tá indo embora do corpo dele, ou pelo fato dele já ter se dado por vencido e dando que ele foi derrotado e tal. Chega o Metal Bat e fala pra ele, cara, para com isso, tá batendo um cara ferido, então já chega disso. Aí todo mundo se pergunta, que isso? Ele é um monstro e queria matar todo mundo. Aí ele fala que não concorda com isso e tal. E é legal perceber que essa foi uma parceria que ele travou junto com o Garou na luta contra a Centopeia Eremita, né? Os dois lutaram contra a Centopeia Eremita e eu acho que talvez seja uma forma do Metal Bat retribuir aquela parceria que ele deu junto com o Garou, né? E nesse momento chega o Máscara Doce falando que ele deve ser morto, que todos estão de acordo para ele ser executado. E ninguém odeia mais monstro do que o Máscara Doce, né? Não dando spoiler da próxima saga do One Punch Man, né? Mas vai ser aprofundado mais o personagem do Máscara Doce através da próxima saga. Então quando sair os próximos capítulos ou a próxima saga do One Punch Man, eu vou fazer uma análise mais aprofundada desses personagens que vão aparecer mais
na história de One Punch Man, né? E chega do nada o Saitama falando, foi o Blast que derrotou o Garou. Aí que fala... Aí todo mundo se pergunta, o Blast? Mas como pode ser o Blast? Até o mesmo Flash se pergunta se realmente será que foi o Blast que derrotou o Garou? Mas ele tem uma certa ideia de que uma imagem e deu um soco no Garou que foi derrotado, né? Mas ele não tem certeza disso. Talvez o Flash tenha pouquinho de dúvida que talvez tenha sido o próprio Saitama que derrotou o Garou, porque ele viu através de uma imagem um cara pelado, né? E fala que não pode ser o Blast, porque o Blast não luta pelado, né? E esse arco, né, da derrota do Garou ainda vai acontecer que os créditos da derrota do Garou vai tudo pro Blast e pros outros heróis que lutaram, né? E o Saitama ainda vai ficar como um desconhecido no ranking dos heróis, não vai subir muito, né? Então chega um momento importante desse capítulo, que foi a chegada do Zumbi-Man, porque ele vai conversar com o Garou perguntando pra ele de onde é que ele veio, de onde ele tirou todo aquele poder, se alguma entidade deu pra ele lutar, falando que se não tinha uma outra fonte de poder, estava emprestando um poder pro Garou lutar. E é interessante notar que nessa fala do Zumbi-Man é porque ele já se deparou numa outra ocasião, que foi no Mendigo Imperador. Quando o Mendigo Imperador perdeu seus poderes, que o God retirou dele, o Zumbi-Man estava perto e viu toda aquela cena, né? Então ele deve estar se perguntando se não aconteceu a mesma coisa, se o God não deu poder pro Garou para ele se tornar tão forte naquele momento de luta e ter causado tanta destruição. Também vai ser aprofundado através desses personagens, tanto o Mascaradoso quanto o Zumbi-Man. O Zumbi-Man, mais especificamente, eu acho que vai ser mais um investigador dessa fonte de poder que está sendo emprestada para as pessoas lutarem ou se tornar monstro, né? Então na próxima saga pode ter um foco maior no desenvolvimento desse personagem, né, do Zumbi-Man, investigando a fonte do poder do God. Aí o Garou debochando, né, rindo com aquela cara meio de doido dele, ele fala, Deus, nunca ouvi tanta merda assim na minha vida. De que merda, que diabos você tá falando, né? Então ele chega à conclusão, me mata logo, já tô cansado disso, já perdi mesmo, já me dei por derrotado, então acaba com essa dor e me mata logo. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite. Um Garou pra matar ele, né, de uma vez só. Aparece o Tareu segurando na perna dele e se pergunta, vocês são heróis? Como podem fazer isso? Todos vocês são maus, não sei o que, falando pro tio David, fuja tio. Então nesse momento a gente se depara que o King se lembrou que o Tareu fez um pedido pra ele que quando encontrasse esse tal tio, não fizesse nada com ele, porque ele já salvou a vida dele várias vezes. Então, com a imponência do King, ele fala pros outros heróis, tem uma criança olhando. Aí todos os heróis ficam com o cu na mão, falando, ele tá muito puto, é o King insano, não sei o que. Simplesmente o King tá salvando a vida do Garou, né, porque ele sabe que o Tareu pediu pra ele que não fizesse nada, né, em outros capítulos. Então chega o Silver Fang pra falar com ele, né, que se ele já feriu algumas pessoas, então ele tem que se esforçar ainda mais para compensar as dezenas e centenas de pessoas que ele pode salvar com a força que ele tem agora, né? Que ele não vai deixar que ele jogue a sua vida fora tão facilmente, né? E o Garou ouvindo tanta merda assim, né? Até mesmo o Saitama se aproximando dele, falando que o mal absoluto é o melhor em fazer isso, né? Em salvar pessoas, em salvar... Porque a gente pode lembrar que nos capítulos anteriores, na luta dos dois, ele acabou salvando algumas pessoas meio que sem querer e ainda ficava putaço da vida, né? Então o Saitama também lembra que ele salvou a vida do Genos e a vida do King, lutando contra a Centopeia Eremita, quando o esperma patinado, quando a água também maligna lá, né? Naquela luta entre os monstros. O Saitama lembra dessas coisas e agradece o Garou por ele ter salvado a vida dos dois amigos dele. Então do nada, no finalzinho desse capítulo, a gente se depara com o Metal Knight saindo do buraco, saindo do chão, falando que a ameaça já tinha acabado e que ele podia agora aparecer e enviar alguns drones para amenizar todo o estrago que tinha acontecido naquela batalha que foi travada entre os monstros, né? Então é importante lembrar que o Metal Knight vai ser uma importante chave pro próximo arco de One Punch Man, né? Então a gente vai ficar bastante ligado nesse personagem e o desenvolvimento dele, né? Porque todo mundo já meio que desconfia dele, né? Então é bastante notável prestar atenção no que ele vai fazer daqui por diante, mas mesmo assim ele se mostra, né? Aqui nesse capítulo ele se mostra benevolente, que fala que todos precisam ir num laboratório para fazer a descontaminação do material radioativo e também enviar vários e vários drones para amenizar todo aquele material radioativo que ainda se encontra nas nuvens e tal. Então terminamos
esse arco. E ainda tem mais um próximo capítulo de One Punch Man, né, que vai finalizar esse arco do Garou e da Associação dos Monstros, que vai mostrar como vai se desenvolver através disso, vai dar a deixa pro próximo arco de One Punch Man, né. Então o capítulo termina com o Saitama falando, né, que ia levar o Genos pro Dr. Kusema para ele restaurar as peças deles e depois voltarem e acharem no meio dos destroços o resto que sobra do apartamento, né. Então a gente espera muita coisa, né, depois desse hype que aconteceu em cima do One Punch Man. Então a gente espera muita coisa pro próximo arco de One Punch Man, né, que vai se desenvolver alguns personagens, vai mostrar ainda mais o Saitama e a parceria dele com o Genos. Então galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou desse tipo de vídeo, peço para vocês deixarem o like, deixar um comentário, se inscrever no canal e ativar as notificações, beleza? Então até a próxima, valeu, fui! Todo mundo morreu. Acabou.